Olá, turma! Assistam esse vídeo até o final. Aqui eu darei todas as orientações sobre o trabalho em equipe, que será a apresentação de um seminário sobre o tema variação linguística, mais precisamente sobre a variação linguística regional, ou também chamada de geográfica. Então, o trabalho consistirá na pesquisa sobre a variação linguística regional do interior da Bahia, mais precisamente do lugar de vocês, de onde vocês vivem, tá? Então, as orientações iniciais, esse trabalho valerá 4 pontos. Ele se baseará na produção de um glossário com a listagem de palavras, expressões típicas do lugar onde vocês vivem, tá? A data de apresentação do trabalho será no dia 15 de abril deste ano, de 2025. Então, a composição do trabalho. Além da listagem dessas expressões típicas, da variação linguística regional, também terá informações sobre o locus da pesquisa. O que é o locus da pesquisa? Será a cidade ou povoado, a comunidade de onde vocês são. Então, vocês trarão informações sobre esses lugares, informações como localização, dados históricos, como onde, como, quando esse local surgiu, dados culturais e sociais desse local, por exemplo, se há alguma manifestação cultural, alguma festa tradicional nesse lugar, trazer também fotografias, registros fotográficos desse lugar, porque isso torna o trabalho bem mais interessante. E essa listagem de expressões terá um mínimo aí de 6 palavras, tá? Um mínimo. Isso quer dizer que vocês podem colocar mais que 6, tá? E aí, nessa listagem, além de colocar o nome dessas palavras, vocês vão colocar também o significado de cada uma dessas palavras e um exemplo de uso em alguma frase. Eu trouxe aqui um exemplo, primeiramente, dessas informações sobre o local da pesquisa. Eu trouxe um exemplo de um trabalho do ano passado, onde a equipe foi composta por alunos de Nova Redenção, Lapinha, Vale do Rio Paraguaçu e de Perucas. Então, cada um desses componentes, quem fez parte desse grupo, falou um pouquinho sobre cada um desses lugares. Mas aí eu trouxe o textinho, o exemplo do texto, que fala sobre Lapinha, que é uma comunidade de Nova Redenção, onde o aluno de lá, morador da Lapinha, ele mesmo fez esse levantamento, essa pesquisa também sobre o histórico do lugar dele, porque já que na internet não tinha nenhuma informação. Então ele fez lá, ele entrevistou algumas pessoas mais velhas do lugar dele e ele conseguiu essas informações, por exemplo, a quantidade de famílias que se tem nesse local, quem foram os primeiros moradores, ele traz essa informação, em que ano que esse povoado surgiu, em que mês. Ele fala também um pouquinho sobre a cultura desse lugar, cita os ternos de reis, fala sobre as missas. E ele fala também o porquê desse nome, Lapinha, que é um nome relacionado aí a um ponto lá geográfico, Então, ele faz todo esse levantamento desse perfil. Então, vocês irão fazer da mesma forma, lembrando também de trazer fotografias. Então, alguma dessas fotografias aqui ao lado foi o próprio aluno que tirou, registrou com o próprio celular. Então, vocês vão fazer dessa mesma forma. Falar um pouquinho, apresentar o lugar de vocês para os colegas e também para mim, tá? E aí, dicas para a pesquisa sobre o lugar. Então, como é que vocês poderão traçar esse perfil, trazer essas informações sobre o lugar, além da opção de pesquisar na internet, já que a depender do lugar, se for um povoado ou comunidade rural muito pequena, possa ser que não tenha nenhuma informação na internet.
Se for uma cidade ou município, sim, geralmente tem. Mas uma opção é vocês perguntarem aos pais, aos seus avós e pessoas mais velhas da comunidade sobre a história, o que é que eles sabem, como foi que a comunidade surgiu, quem foram os primeiros moradores. Outra opção é perguntar, né, esses dados sobre quantidade de moradores, de famílias, perguntar ao agente comunitário de saúde, perguntar também alguma liderança, liderança ali de alguma associação comunitária, associação de moradores, e trazer também registros fotográficos, podem ser atuais, registros também mais antigos, porque isso torna o trabalho bem mais interessante e relevante, né, de certa forma. E vocês mesmos poderão observar as características de onde vocês moram. Por exemplo, se tem algum ponto comercial, se tem alguma escola, se tem algum posto de saúde, todas essas características, se tem igrejas, né? Trazer toda essa referência, falar, apresentar o lugar de vocês. E lembrar das informações que vocês já conhecem, porque sempre nós conhecemos o nosso próprio lugar. Então, vocês vão trazer e colocar na forma de texto todos esses dados. E aí eu trouxe agora um exemplo de expressões, né? Também foi um trabalho do ano passado, mas já de outra equipe, onde essa equipe pesquisou a variação linguística de Nova Redenção. E aí essa equipe fez essa listagem. Tenho aqui a primeira palavra, cocó, que significa agir às escondidas, pelas costas dos outros, no sigilo. Exemplo de uso de frase: Luciana traiu Gilberto na cocó. Viu significa ok, tudo bem. Exemplo de frase: te espero lá amanhã, viu? Viu, vou sim. E aí as outras palavras: cabrunco, serrão, baratino. Então, vocês vão observar a fala, como é que vocês vão fazer essa listagem. E aí agora, como é que eu vou fazer essa pesquisa dessa variação linguística do meu lugar? A partir de hoje, vocês vão começar a observar a própria fala. Observar também o vocabulário da família, das pessoas mais velhas, porque sempre as pessoas mais velhas costumam usar, né, essa linguagem mais típica ali do lugar, dos próprios amigos. E aí vocês irão anotando num caderno ou no celular para não esquecer, ali no bloco de notas do celular para não esquecer. Essas palavras que vocês julgarem fazer parte da variação regional do lugar. E além de fazer a listagem, também escrever o significado e exemplos de frases, tá? E aí, o primeiro passo para a realização desse trabalho é a divisão de grupos. Como eu falei, será um trabalho em equipe. E eu já dou uma dica para que vocês priorizem essa divisão de acordo com o lugar. Por exemplo, se houver estudantes de Andaraí, quem for de Andaraí, fazer um grupo ali de Andaraí para pesquisar a variação regional geográfica de Andaraí. Quem for de Nova Redenção, fazer uma equipe de Nova Redenção. Quem for de Perucas e assim por diante. É uma sugestão, tá? Se por acaso vocês tiverem outro tipo de afinidade e quiserem fazer não de acordo com o lugar, pode, tá? Mas lembrando que se vocês fazerem a pesquisa de lugares diferentes, vocês deverão trazer no trabalho as informações sobre cada um desses lugares. Por exemplo, vai ter lá integrante do grupo que é de Andaraí, que é de Nova Redenção, que é de Lençóis, aí vocês terão que trazer variação e texto informativo sobre cada um desses 3 lugares, certo? E aí a divisão das tarefas, dividir os grupos, informe para mim, é interessante que eu fique ciente sobre a divisão desses grupos. Manda lá a mensagem para o colega, vocês deverão se organizar online mesmo, via celular, mandando mensagem à organização desse grupo, vocês que irão se organizar.
depois vocês irão dividir essas tarefas, né? Já que vocês irão realizar esse trabalho meio que remotamente, né? Online mesmo. E aí vai ter a parte da pesquisa sobre o lugar, ou se for mais de um lugar, sobre os lugares. Vai ter a parte da pesquisa das palavras, aí todo mundo tem que se envolver, né, para fazer essa listagem, colocando o significado e exemplo de uso em frase. Vai ter a parte da produção do slide, quem é que vai fazer os slides, quem é bom, quem é melhor lá em fazer os slides, quem tem computador em casa. E a apresentação do trabalho, todos os integrantes irão participar da apresentação do trabalho. Então, no dia 15 de abril, será o dia em que vocês apresentarão esse trabalho. Então, significa dizer que vocês já terão que trazer todo esse material pronto. Slide, falas, já terão que chegar aqui no CETEP afiados para a apresentação desse seminário, que, como eu disse, valerá 4 pontos, tá? Então, qualquer dúvida em relação a este trabalho ou qualquer informação em relação à formação de grupo, viu? Formou o grupo lá, a equipe, manda para mim. E quem já conseguir finalizar e conseguindo finalizar o slide, envie para mim também, pode enviar pelo WhatsApp para que eu já salve, né? Para que, como eu falei no dia, vocês só cheguem e apresentem, sem nenhuma intercorrência. Então, boa produção de trabalho, vocês são capazes, tenho certeza que vocês produzirão trabalhos maravilhosos e já estou aqui na expectativa para assistir a esses trabalhos e conhecer um pouquinho sobre a variação linguística de cada lugar de vocês e conhecer também a história e as características de onde vocês são. Forte abraço!